Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós vamos novamente bater um papo, conversar, trocar algumas ideias a respeito da nossa vida aqui nessa terra. A vida que você tem, que eu tenho, que cada ser humano tem, recebeu de Deus. O tempo, cada um sabe, o tempo de cada um, segundo a vontade de Deus. Uns vivem menos, outros vivem um pouco mais, outros muito mais, mas todos nós temos um tempo para entrar e para sair desta terra. O que eu quero dizer para você, que a sua vida perante Deus tem muito mais valor do que você possa imaginar. O que você faz, de repente, não está percebendo da gravidade da sua alma, estando em risco de sofrer uma condenação eterna. Você não tem dimensão do que é isso aí. De repente, a cultura, a formação, o berço, a forma de você encarar a vida, os princípios, valores que você rasgou e muito mais, de repente, aquilo que você não conseguiu nortear sua vida pelo certo. Dentro da escala de valores para a sua vida hoje, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, ser um homem ético e moral, de repente não esteja dentro do teu cardápio de um ser humano que deveria primar para isso aí. Mas eu estou aqui como um pregador da cruz para dizer para você que o amor de Deus por você em Cristo Jesus é muito mais profundo do que você possa imaginar. É muito mais profundo que as suas amizades, os seus compromissos, sua riqueza, seus bens, valores, seus vícios, paixões, emoções. É muito mais que isso aí. Porque quando fala a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou você de tal maneira, o mundo, pessoa, de tal maneira que deu seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo como seu único, suficiente salvador de sua vida, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrou esse amor por você, deu para você esse amor. E você deve decidir se você quer de fato responder para Deus, dizer eu quero esse amor do Senhor na minha vida. Ou de repente você dizer, como Judas Iscariotes fez, foi trair o Mestre, foi trair Jesus por 30 moedas de prata. De repente as paixões mundanas são muito mais fortes que uma paixão por Jesus. De repente um sentimento vulcânico em você é muito mais forte para o mundo, pelas licenciosidades, paixões, do que para Jesus. Mas eu convido você, venha para Jesus, abraça a fé nele, porque Jesus te ama hoje, nessa terra. Mas vem com Jesus, que Deus te abençoe. É importante você crer nisso aí. É importante também nós cremos nisso aí. Agora, pode até parecer para alguns aí, que já me viram assim, deram uma visualizada, olhou só e saiu fora porque não chamou a atenção dele. Porque o que acontece hoje é que as reportagens que estão em alta reportagem para as lives, as mensagens que estão sendo lançadas nas redes sociais, são mensagens ou para você dar risada à toa, ou para você zombar das pessoas, ou você achar engraçado, ou você saber das novidades do mundo, receber curtida, receber visualizações, receber o que seja. As pessoas estão buscando tudo menos algo do semelhante. E nesse ponto que eu quero trabalhar com você, uma coisa que vai chamar a tua atenção, é que a igreja, o corpo de Cristo, que eu tenho falado para você, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, a igreja que o apóstolo Paulo fundou, recebendo de Deus, o Pai, no terceiro céus, onde São Jesus passou para ele um corpo de doutrina, de mensagens, para estabelecer a igreja, o corpo de Cristo nessa terra, que é a igreja hoje que as pessoas falam, a igreja dos crentes, evangélicos e assim por diante. Mas eu intitulo a igreja verdadeira, porque você tem duas igrejas no mundo. Você tem duas igrejas, a igreja que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus, a igreja que são igreja de obreiros aprovados, obreiras aprovadas, que não tem nada que se envergonhar na vida.
Eles entram e saem na sociedade, vão para lá e para cá, eles saem e entram de cabeça erguida. E não tem nada que se preocupar, não fica com vergonha, fica com medo de retaliação, de pressão, de perseguição. Não está preocupado com isso. Estão preocupados sim em ser obreiros aprovados. Que não se envergonha de nada, não. Prega a palavra, vive a palavra, caminha, trabalha, estuda, passeiam, tem uma vida normal. Mas por quê? Porque essas pessoas sabem manejar bem a palavra de Deus. Essas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus. Elas não são fanáticas, elas não são assim mirabolantes, não são pessoas assim estabanadas, não são pessoas que fazem barulho, chamam atenção. Elas têm um culto racional. É isso que Paulo fala à igreja de Roma no passado e fala para nós hoje, é o culto racional. É quando um ser humano, uma pessoa, se apresenta a Deus de uma forma assim totalmente racional, de um culto de adoração a Deus íntegro, completo, puro, santo perante Deus. E essas pessoas realmente têm um comportamento diferenciado na sociedade. Então essas pessoas têm uma inteireza na sua postura, na sua fala, na sua forma de se proceder com as pessoas. Não são agressivas, não são malcriadas, não são maliciosas, caminham pelo certo, falam a verdade. Elas têm muitas qualidades e são espirituais. O que é ser espiritual? É uma pessoa que realmente se percebe nela, que ela vive a sua vida cristã, de fato, não somente na igreja, mas no seu trabalho, na sociedade que vive. Ao meio da pressão das pessoas, ao meio da pressão desse mundo, eles têm essa conduta, esse comportamento. Isso é ser uma pessoa que tem um culto racional, um culto total de adoração a Deus. Ela não tem uma vida desse culto na igreja, não, ou em qualquer grupo de reunião. Quando ela sai do portão para fora de sua casa, ela sai já sabendo que tem que ser luz perante as pessoas. Ela tem que ser o sal da terra, ela tem que ser o bom perfume de São Jesus para as pessoas que olharão para ela. Não importa a repartição que ela trabalha na empresa, não importa qual empresa, não importa qual sociedade, qual país, qual nação, não importa a cor dela, a cultura dela, a etnia dela, não importa. Importa sim que ela sabe que quando sair de casa, do portão para fora, pisou na calçada da rua, a sua vida tem que ser modelo, tem que ser padrão de uma conduta, assim como o Senhor Jesus na terra passou e viveu nesta terra desta forma. Isso impacta, e muito impacta. Isso mexe com as pessoas em muito. Deixa as pessoas balançadas, deixa as pessoas balançadas. Vai ser perseguida? Vai, tem que ser perseguida. Vai ser obliterada, vai ser barrada, vai ser encurralada? Vai ser. Porque ela vai ser uma luz no meio das trevas, que são muito mais trevas do que luz. Quando eu uso a expressão que o apóstolo Paulo usou para a igreja de Coríntios, é que havia realmente um fedor de pecado naquela região de Corinto, Grécia, onde em Corinto, em Éfeso, aquela região ali toda ali, da Grécia, Ásia, hoje a Turquia, havia adoração a deuses gregos, havia adoração de orgias sexuais, havia sacrifícios humanos, havia todo tipo de monstruosidade satânica, do mal, do mais profundo inferno, havia naquela região. E como hoje, a mesma coisa, não mudou nada. O homem do primeiro século para hoje só mudou só um pouco o jeito de se comportar e as inovações tecnológicas que fazem ele correr mais rápido na vida. Mas no mais, ele é um ser igual àquele lá no passado. E será, do futuro será igual esse do presente aqui. Então, a vida cristã. Então, hoje, quando Paulo fala sobre o bom perfume de Senhor Jesus, deve sair da sua vida e as pessoas que passarem por ti, e onde você estiver, elas vão sentir esse perfume do Senhor Jesus. Porque no meio de uma fedentina, no meio do mau cheiro do pecado,
uma fedentina de pecados que as pessoas cometem. E as pessoas, infelizmente, eu vou usar aqui uma palavra chula, que pesada, as pessoas fedem pecado. Pecado porque estão aí cometendo pecado sem qualquer escrúpulo, sem qualquer ressentimento, sem qualquer temor de Deus. Estão fazendo a mesma vontade. Isso é clássico. Então, ser diferente numa sociedade hoje tem que ser um crente espiritual, um servidor espiritual. Por outro lado, você sabe que quando eu falei para você que a mensagem da graça de Deus, ela traz esses indicativos, esses sinais e mostra para a sociedade hoje como está o mundo atual hoje na sua essência, como está o mundo hoje na sua prática. Quando Paulo falou da profecia, que eu vou ler para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, e alguns adjetivos, alguns sinônimos, algumas palavras que se encaixam muito bem. A sociedade hoje libertina, a sociedade perversa hoje, a sociedade corrupta hoje, e é uma sociedade que está pronta pelo seu capricho, por sua vontade de abraçar o anticristo, de conhecer o anticristo, de ovacioná-lo, de abraçá-lo, de gritar o nome dele, naquela frenesi, naquela torcida esfuziante. Então, esses traços que eu li para você aqui, você encaixa muito bem a essas pessoas que estão hoje vivendo essa vida. Elas não estão pensando nada a não se viver esta vida aqui. Porque, quando eu disse para você também que Satanás, e para algumas pessoas, quando eu falo isto, torce o nariz, traz um certo náusea, né? Traz um certo, assim, aperto no coração. De repente ele não vai querer ouvir minha mensagem, porque na verdade não chegou o tempo dele de ouvir essa mensagem. Não chegou o tempo dele, por Deus, de ele sentar e ouvir essa mensagem. Porque as mensagens que ele está ouvindo, está assistindo em YouTube, Facebook, Instagram, nas redes sociais, tudinha, é coisas que mexem com o emocional dele, com a paixão dele, com o sentimento dele, a carne, o corpo dele. Ele é humano mesmo. E quando se fala das coisas espirituais, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 2, que o homem natural, não entende, não compreende, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente falando. E somente quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, em seu coração, ele vai entender de fato essa profundidade na sua vida. Somente aquelas pessoas que um dia, no meio da lama, da podridão, da fedentina desse mundo de pecado, já sem norte, sem qualquer estrutura, sem qualquer alcance de poder encontrar uma paz, sozinho no deserto, as feras ali pronto para matá-lo e destruí-lo, picotar em pedaços, essas pessoas encontraram não uma fuga em Jesus Cristo, não, encontraram o princípio do norte para a sua vida, o princípio da vida, da nova esperança, da nova verdade, do novo tempo para a vida dele. Então eles foram até Jesus, eles ouviram a mensagem de Senhor Jesus e acataram o chamado pelo Espírito Santo, porque tinha chegado o tempo deles de ouvir, porque Deus estava desprendendo eles do laço de Satanás. Deus estava tirando deles a cegueira espiritual que Satanás colocou e deixando eles da vontade de tomar decisão para Cristo. E assim o fizeram. E fizeram muito bem. E estão aí hoje, há mais de 25, 30, 40, 50 anos de uma vida cristã em Jesus Cristo. Com seus problemas, sim. Com suas dificuldades, sim. Com suas dores, tribulações, sim. Muito, 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 muito. Não existe a vida cristã sem pressão. Não existe uma vida cristã sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Mas por causa de que esse mundo é opressivo. Mas depois, o apóstolo Paulo fala isso aí, que as aflições do tempo presente, as dores, tribulações, angústia, tristeza, decepções, fracassos e todo esse pacote que oprime
e deixa o homem de Deus ali, a mulher de Deus ali, tremendo de tantas dificuldades. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Roma que as aflições, as tribulações, a angústia e tudo mais do presente momento em nossas vidas não podem serem comparadas, igualadas do que vai acontecer conosco na glória celestial. Quando estivermos lá com o Senhor Jesus, e tudo isso vai ficar para trás. Então, que seria o homem natural, o homem do mundo, cego por Satanás, coração endurecido, preso a Satanás, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente falando. É natural que ele vai ficar criticando, brigando, galhofando, zombando, perseguindo, armando em cima do povo de Deus, usando de procedente, de sabe lá de tantas coisas para poder denegrir, destruir, acabar com o povo de Deus, porque ele está preso a Satanás, está cego a Satanás. Então, é de se entender assim.